Estamos ao vivo para todo o Brasil. Quer dizer, não estamos ao vivo para todo o Brasil, não. Estamos ao vivo para a comunidade sem flop. Deixa eu verificar se a gente está ao vivo mesmo. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou contar um tempo para vocês. Estava Maria Zita Freitas deitadinha, né? Fui me levantar ali no chão. Fui me levantar, gente, minha mão escorregou. Minha perna abriu, tal como uma bailarina. Agora eu estou com uma dor aqui na minha junta. Sabe o famoso junta tudo e joga fora? Sou eu no dia de hoje. Aí Thaís está assim, pertinho de mim, estava deitadinha. Ela falou assim: Maria, você tem que fazer 29 anos, né? Eu falei: não, Thaís. Não vai fazer 29 anos, não, querida. Vai fazer 30 anos. Aí Thaís ficou: 30 anos? Eu falei: 30 anos, querida. Estou trintando. Deixa eu ver aqui. Como eu falei para você ontem, se eu não me engano. Ô, meu amor! Só um minutinho, gente. Meu bebezinho. Lindo. Da mamãe. Só porque você tá lindo assim, não quer dizer que você pode. Sim, meu amorzão. Não sei aonde. Pessoa que está aí ao vivo comigo, mande por obséquio o link lá no grupo, porque eu não estou me achando. Não estou achando o link. Você pode mandar por obséquio? Tem um gato miando na rua, de acordo com o Thaís Herculano. Manda, obrigada, meu amor. Pessoa que estava aqui. Loline. Que aqui, assim, tá aparecendo no Facebook user apenas. Deixa eu fechar aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Meu povo bonitinho. Nossa aula de hoje, gente. Nossa sexta aula exclusiva aqui da comunidade. Ô, meu amor! Da paz! Da aula assim, ó. Tipo o maluco no pedaço. Da paz. Thaís, olha o estilo. Ali, ó. Vamos ver, né? Poxa. Vamos. Agora vai. Deixa eu arrumar esse boné aqui pra vocês não ficarem. Eu sou pessoa séria. Então vamos lá. Na aula de hoje, que é a nossa quinta aula, sexta aula, tá aqui escrito sexta também, sexta aula exclusiva, aula sem foco exclusiva aqui da comunidade, a gente vai continuar falando sobre Jornada do Herói. A gente começou a falar sobre Jornada do Herói quarta-feira lá no canal, né, usando como base aqui a Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, do Christopher Vogler, que é um roteirista, um cara, né, que trabalhou até na Disney e tal. E nós vamos usar a gente usou como base a Jornada do Herói do Vogler, que é com base na Jornada do Herói do Campbell, na aula de quarta. E hoje eu trouxe para vocês 10 dicas marotas para vocês aplicarem a Jornada do Herói da melhor maneira possível. Porque, é claro, né, vou até falar isso com vocês, a gente precisa saber conhecer a estrutura, conhecer os arquétipos, conhecer os personagens. Não entrei em questão de aula de arquétipo, porque eu acho que temos um pouquinho avançado para o objetivo do nosso curso aqui de escrita, que é mais básico, mas é importante a gente estruturar a história. Mas essas dicas, elas vão ajudar vocês a estruturar a história e a pensar talvez até um pouco além da jornada do herói, né? Então, sem mais delongas, a gente já vai para o conteúdo, né? A jornada do herói, segundo o Vogler aqui nesse livro,
é uma estrutura narrativa muito presente na nossa cultura pop hoje em dia, no cinema, nos grandes blockbusters. Você pode ter certeza que esse filme da Marvel tudo tem jornada do herói, ou alguma variação dessa jornada. A jornada do herói foi estudada pelo Campbell, que era um mitólogo, e ele estudou os mitos, alguns mitos mais famosos assim, de várias culturas no mundo, não todas, mas de várias culturas no mundo, e ele percebeu que existia um padrão ali, uma estrutura por trás das narrativas de todos esses mitos. E essa estrutura, esse padrão que ele encontrou, ele transformou ali nessa jornada do herói, no livro O Herói de Mil Faces. Aqui, o Vogler pega essa estrutura do Campbell e traz ela mais para a nossa realidade aqui da cultura pop, do cinema, do filme, do livro. Ele fala mais de cinema, mas a gente também pode, obviamente, aplicar, e a gente aplica muito isso nos livros também. Então, gente, só estou abrindo meu Notion aqui, porque este computador aqui da Thaís, ele é mais lento que o meu. Tenho costume, não estou desfazendo não, tá, Thaís? É que eu tenho um costume com o meu computador, ele é mais rápido, mas também subiu aos céus, né? Estou caçando alguém para ir lá levar ele para consertar. Não tem lugar de consertar aqui em São João. E ele tá aqui, coitado, falecido. Então, esse aqui da Thaís, ele é mais lento. Então, até eu abrir aqui o lugar de fazer a aula. Vamos 2 horas. Aula 6. Vamos lá, gente. Então, vamos com aquela lentidão do computador. Talvez a live até esteja dando algumas travadinhas. Não é a internet, é o computador mesmo que dá umas travadas. Porque ele não é... Olha lá, travou até o Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Pois é. Querido. Então, vamos lá. Pronto. Só espirrar, só um... Mas vamos aproveitar, gente, que vocês estão aqui, perguntar para vocês, né? Para você que está aqui agora ao vivo, também para quem está assistindo gravado, né? Perguntinha marota para vocês. Gente, vocês já aplicaram a jornada do herói nos seus livros? Algum de vocês já aplicou a jornada do herói, gente? Me conta. Já usaram essa estrutura? Ou já usaram, já estruturaram o livro de vocês com base em alguma estrutura já assim, conhecida conscientemente? Porque às vezes, né, a gente conscientemente. Deixa eu me pôr para cá. Eu apliquei sem saber, e aí coloquei a estrutura e dentro da estrutura e deu certo. Às vezes é isso que eu ia falar, a gente faz sem saber o que está fazendo. A gente aplica sem saber que está aplicando. Isso aí é um negócio que eu mesma já fiz. Não vou mentir para vocês, não. Um pouquinho no cantinho. Vou mentir para vocês, não. Pronto, aí vamos lá. Melhor arrumando meu layout, arrumando minha live. Agora sim podemos começar a nossa aula. 10 dicas. Então já vamos para a nossa primeira dica, nossa dica número 1. Estruture, óbvio. Estude a estrutura da jornada do herói. Isso é óbvio, né? E é estudar, gente, não basta só a gente vir aqui e ler o livro.
ler o livro do Vogler, até mesmo o livro do Campbell, né, que é bastante complexo. Não basta a gente só ler o livro. Esse estudar, ele é mergulhar realmente na jornada do herói, se familiarizar com os 12 estágios que o Vogler traz aqui, entender a sequência lógica desses estágios, porque entendendo essa sequência lógica, a gente também pode entender como a gente pode subverter, mudar essa estrutura, e entender o que cada parte dessa, cada etapa dessa jornada significa, o que ela é, o que ela quer dizer dentro da estrutura. Então, como que essa estrutura funciona na construção narrativa? Você sabendo isso, assim, de cor, como você conhece uma música da Taylor Swift de cor, você consegue aplicar isso de forma natural nas suas histórias. Normalmente, a gente já faz isso, essa aplicação natural. Por quê? Porque a gente segue padrões. Sem querer, a gente segue os padrões daquilo que a gente foi ensinado. Então, a gente cresceu com filme. A gente cresceu com esses grandes filmes de Hollywood, vendo Star Wars, vendo Titanic, vendo filmes da Marvel, vendo filmes da Disney. A gente cresceu ouvindo contos de fadas, né? A gente cresceu com histórias, e às vezes até conhecendo as mitologias, né? A gente cresceu com histórias que eram estruturadas em cima dessa jornada, muitas vezes. Então, a jornada do herói, ela está dentro da gente, ela está dentro da nossa... Ela já está dentro da nossa escrita, naturalmente, da nossa criação de histórias. Querendo ou não, por bem ou por mal, ela já está presente ali. Então, estudar essa estrutura para a gente entender conscientemente aquilo que a gente faz inconscientemente é fundamental para isso daqui. A segunda coisa, gente, é conhecer bem os nossos personagens. Por quê, gente? A gente teve aulas aqui incontáveis, não, a gente teve 3 ou 4 aulas só sobre personagens aqui. E eu gosto muito de falar sobre personagem, porque o personagem, o herói, né, é a alma da história, é o que guia a história, né, é o que guia o leitor através da história. Então, você precisa ter bons personagens, bons protagonistas e bons personagens secundários, bons coadjuvantes, bons pares românticos, bons amigos, bons antagonistas, bons vilões, pessoas que sejam interessantes, que sejam cativantes, que as pessoas queiram ler. Mesmo que a sua história seja uma história voltada mais para a ação ou voltada mais para a história em si, para o enredo em si, o personagem não é o principal, essa história não é movida pelo personagem, no sentido de você tem 2 tipos de história, né? As histórias que são focadas, movidas pelo personagem, e histórias que são mais focadas na trama em si. Mesmo que a sua história seja focada na trama em si, você precisa ter bons personagens e conhecer bem os seus personagens. Por quê? Porque conhecendo bem os seus personagens, você consegue saber como que ele vai reagir no decorrer dessa estrutura que você colocou. Como que ele vai reagir diante de um obstáculo, diante de um guardião do limiar, como que ele vai reagir ao chamado da jornada, como que vai ser a relação dele com o mundo comum, como que ele vai reagir quando ele se aproxima da caverna oculta e como que ele vai reagir quando ele enfrenta ali, né, o grande desafio do livro. Você conhecendo o seu personagem, você vai saber como que ele reage a essa estrutura que você criou, a maneira que você vai contar a sua história. E não só
protagonista, a jornada do herói, ela fala sobre outros personagens, ela traz vários arquétipos e ela abraça vários tipos de personagem que passam pelo protagonista, pelo herói, no decorrer da história. Então é muito importante você conhecer bem os personagens, e é por isso que as nossas primeiras aulas falaram de personagem, porque para mim você precisa ter bons personagens se você quiser ter um bom nível, na minha opinião. Gente. Claro, né? Daqui a pouco vocês vão na internet e falam assim, Maria Freitas disse que meu livro é ruim porque o meu personagem é ruim. Não falei. Mas na minha opinião, é. Eu não disse isso, mas na minha opinião é sim. Brincadeira, gente. Também, aqui, gente, quando você vê isso aqui, você pensa, isso aqui vale para fantasia, né? Dê profundidade ao mundo da história. Né? Você pensa, tô falando sobre a construção do mundo, a construção do universo fantástico, a construção daquele de Nárnia, a construção da Terra-média do Tolkien. Não exatamente, tá? Quando a gente fala de dar profundidade ao mundo dessa história, eu estou falando do mundo da sua história. Quando é um mundo que é baseado em alguma mitologia, quando é um mundo que é baseado em algum momento histórico, em alguma cultura específica, obviamente você precisa estudar aquela cultura específica, você precisa criar um mundo que tenha regras, que tenha uma mitologia própria, que tenha, se for um livro de fantasia, que tenha a sua magia própria, né? Para tornar o seu mundo autêntico. Assim como você precisa ter personagens autênticos, você precisa ter um mundo autêntico. Mas quando a gente está falando do contemporâneo, deste mundo em que a gente está vivendo agora, nós também precisamos dar profundidade ao mundo em que nós estamos agora. Nós precisamos dar contexto ao nosso personagem, ao cenário que o personagem está. Nós precisamos dar contexto ao cenário ali em que esse personagem está envolvido. Então, por exemplo, eu escrevo um livro. Amanhã a gente vai ter aula sobre personagens LGBT. Eu escrevo um livro sobre um protagonista LGBTQIA+. E aí eu escrevo um livro do protagonista LGBTQIA+. Vou jogar aqui para vocês uma ideia que eu tive, né? Tava assistindo o jogo da Copa. Aí era o jogo da Nigéria com a Austrália, se eu não me engano. A Austrália até perdeu. E o jogo tava ótimo. Aí tinha uma menina da Nigéria muito bonita, da defesa. Muito bonita. Aí eu fui e falei com a Thaís, né? Sobre ter várias personagens lésbicas, personagens, né? Várias jogadoras lésbicas, bissexuais e tal, que beijam meninos, né? E aí eu falei a questão de escrever uma história entre duas jogadoras de futebol. E aí, brincando, falando uma nigeriana e uma australiana e tal. Só que aí a Thaís veio e falou assim, Maria, a Nigéria não tem leis anti-LGBT? Aí eu falei, vou pesquisar. E aí eu pesquisei. E lá na Nigéria é proibido ser LGBT. Tem pena de 10 anos. Na parte norte da Nigéria, tem pena até de morte, né? Dentro da religião lá que é seguida. Então, olha só, uma coisa boba. Se eu tivesse escrito uma história sem pesquisar isso, ou que eu não queira abordar isso, e eu não abordo, nem em um momento eu menciono que existe esse contexto para uma personagem, vamos supor, eu faço dessa zagueira lá da Nigéria, e aí eu realmente conto a história dela lá com uma outra menina. Em momento nenhum eu trago o contexto onde essa personagem viveu, cresceu, o país da onde ela veio, é um mundo contemporâneo, mas é um mundo que existe um contexto. Aquela personagem, ela vive em um contexto que é diferente de uma jogadora do Canadá, que é um país extremamente LGBT-friendly, né? Tem várias leis lá de apoio a pessoas LGBT. São países diferentes. Se eu escrevesse escrever uma personagem sáfica no Canadá, é diferente de escrever uma personagem sáfica no Brasil, é diferente de escrever uma personagem sáfica na Nigéria, é diferente de escrever uma personagem sáfica nos Estados Unidos, é diferente. Dependendo do estado dos Estados Unidos, é diferente. Então,
o nosso mundo precisa ter profundidade. E não é sobre escrever, sobre sofrimento e violência e as mazelas desse mundo, mas o mundo precisa ter algum nível de profundidade. Você não precisa ser extremamente político, mas existe um contexto em que todos nós estamos inseridos. Eu estou inserida num contexto aqui no interior de Minas Gerais. Quem mora numa cidade de capital está inserido em outra. Eu não sei o que é pegar 2 horas de ônibus todo dia para ir trabalhar, mas alguém que mora em São Paulo, capital, sabe. Quer pegar um ônibus, pegar um trem, pegar um metrô, pegar uma não sei o quê. Gente, eu peguei metrô uma vez na minha vida para nunca mais, que até me deu medo. Debaixo da terra, eu falei, Jesus Cristo amado abençoado, o que é isso que eu tô fazendo aqui? Porque o metrô de Belo Horizonte, que eu já peguei várias vezes, não é metrô, né? Aquilo é um trem, porque não tem debaixo da terra. Não sei se vocês sabem, que não tem metrô debaixo da terra no Belo Horizonte. Eu falei, que me deu medo? Eu falei, deixa eu atacar aqui em cima de mim, vou morrer. Entendeu? Então, uma personagem como eu, numa cidade como São Paulo, ela vai ter uma visão da cidade diferente. Então, profundidade ao mundo da história não é só criar um mundo fantástico com leis. Você precisa conhecer o mundo que você está vivendo e, principalmente, o mundo que seu personagem vive. Se você for escrever sobre um médico, você precisa entender qual que é o mundo que o médico vive. Se você for escrever sobre um cara que mora na Faria Lima, que trabalha na Faria Lima em São Paulo, você precisa entender como que aquelas pessoas, qual é o contexto, qual é o pensamento que eles têm, qual é a maneira deles falarem, que é totalmente diferente de um cara que vive aqui no interior de Minas Gerais. Então, gente, tudo isso é importante. Dar profundidade para o seu mundo é muito sobre isso, tá? Conhecer o mundo em que essa história vai passar. Você também precisa ter na sua história, gente, conflitos. Porque não foi, não, né? Também lembro. Você precisa ter na sua história. Peraí, que não foi. Copiei o trem errado. Você precisa ter na sua história conflitos que sejam significativos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter na sua história. Porque o que move uma história, né, gente? Vamos lá, vamos recapitular aqui o básico de uma estrutura narrativa. O que move uma história? O personagem que deseja ou precisa de algo e ele enfrenta obstáculos, conflitos até conseguir ou não conseguir esse algo que ele deseja ou precisa. Isso é uma estrutura básica de qualquer história. Então, quando você vai escrever um livro, usando o Jornada do Herói, Rosa, que eu acho que é até mais amplo, você precisa inserir conflitos que realmente sejam conflitos significativos na sua história. Os seus personagens precisam passar por desafios e obstáculos que realmente o coloquem diante de algum perigo, seja o perigo de perder o amor da vida dele, seja o perigo de vida. Ele precisa passar por conflitos dentro da estrutura da jornada do herói que sirvam para testar as habilidades que ele tem. Forçá-lo a superar limites, a superar limites que ele mesmo tenha dentro dele. Que ele aprenda mais, que ele melhore habilidades. Não só teste, mas melhore, que ele treine habilidades. Eu gosto sempre de falar a questão do jogo, né? Que a pessoa vai jogando e vai meio que passando de fase. Primeiro você joga com o adversário mais fraco, porque você está mais fraco, você tem menos armas. Mas no decorrer da jornada dentro do jogo, você vai adquirindo mais armas, adquirindo mais experiência, ficando mais forte e seu adversário, ou seja, o conflito, também vai ficando mais forte. É basicamente isso. Se você tiver um conflito muito fraco dentro da sua história, se o seu personagem não corre nenhum risco, né? Se for um romance, se o romance dele não corre nenhum risco, quem vai querer ler? Ninguém vai querer ler. Uma história de a pessoa estar de boa, vivendo a vida tranquila, ninguém vai querer ler. O povo gosta de ler por causa do conflito, entendeu? E ele precisa ser um conflito que realmente tem uma relevância dentro da história, que ajude a história a ir para frente, que ajude o seu personagem a evoluir, a crescer e a se transformar ao longo da narrativa, porque é esse o ponto. A jornada do herói é sobre isso, é sobre alguém que começa de um jeito, passa por uma jornada e se transforma, e aprende, e melhora, e muda, né? E depois retorna uma pessoa nova, mudada.
Né? Basicamente isso, a jornada do herói. A gente foi colocar nesses termos, tá? Então, para você ter um livro que seja interessante, isso aqui é muito bom. Você ter livro que seja interessante, que tenha conflitos bacanas, significativos, tem algo que é muito interessante para você manter o leitor envolvido, gente, que é um plot twist. Que o povo hoje em dia, não sei que desgrama é essa. Que o povo no TikTok começou a chamar plot twist. Eu nem sei se é plot twist assim também. O povo começou a chamar só de plot. Vocês já viram isso no TikTok? O povo começou a chamar plot twist só de plot. Plot é enredo, gente. O que é o plot twist? Não, o plot é enredo, que significa. O que é o plot twist? Twist, a reviravolta no enredo. Você precisa. Esse plot twist não tem que ser aquela coisa assim, a revelação de que a mãe do protagonista era a grande vilã no final. Não, tá? Mas é importante você trazer surpresas na sua história. Reviravoltas. O seu leitor acha que a história está indo para um rumo, daqui a pouco não é aquele rumo. Porque se a história fica muito previsível, o leitor larga muitas vezes. Porque, por exemplo, a gente tem muito essa questão da defesa do clichê, né? Nós defendemos os clichês. E a gente, quando a gente pega um livro para ler, a gente meio que sabe o que vai acontecer nele. Um livro mais, né, de clichê, uma comédia romântica, a gente sabe que ali no final das contas as pessoas vão passar, até mesmo dentro da Jornada do Herói, um filme de super-herói e tal, a gente meio que sabe que, por causa dessa estrutura, a gente sabe que o herói vai passar lá por várias questões, o casal vai passar por várias questões e vai ficar junto no final. Por que a gente lê, mesmo a gente conhecendo o final de boa parte das histórias? De verdade, gente, vamos ser honestos com a gente mesmo. A gente vai, muitas vezes, pega para assistir um filme, pega para ler um livro, sabendo o que vai acontecer no final. Mas há coisas que acontecem dentro do livro, no meio do livro, em determinado lugar no livro, né, que a Jornada do Herói, ela prevê alguns lugares para acontecer um plot twist, às vezes no meio do livro, por exemplo, acontecem coisas que mexem com o leitor, que fazem o leitor ficar, opa, dar aquela acordada, ficar curioso para saber o que vai acontecer, ficar tenso. Você já leram um livro? Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu tá lendo um livro, daqui a pouco eu tô com isso aqui, meu tudo duro. Eu tá tensa por causa do livro. Já aconteceu de eu precisar dormir, mas eu ficar devorando páginas, porque eu queria saber o que ia acontecer. Mesmo que internamente eu soubesse o final do livro, eu precisava saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo ali, qual que era o segredo que o personagem estava guardando. Isso faz, o plot twist, a reviravolta, a surpresa, faz com que o leitor continue lendo. Então, às vezes, dá esse choque, essa surpresa no leitor, é muito interessante para você ter uma história que mantenha as pessoas sempre atentas ali, virando página, virando página. O que a gente quer é isso, né? Vamos falar a verdade aqui, eu com vocês, vocês comigo. O que você quer? A pessoa pega e fala, a gente faz um trabalho desgramado, vocês são meus alunos do método, vocês já sabem. A gente estuda pra caramba lá no método, são 4 meses estudando aqui trem, estuda mais um pouquinho para chegar, escreve um livro, aí a pessoa lê o seu livro, amanhã já esqueceu o que estava escrito no seu livro. Você não quer isso. Você quer que o seu livro seja marcante. Você não quer que a pessoa... Você tenha aquele trabalho desgramado para a pessoa pegar o seu livro, a pessoa pegou o seu livro, começou a ler o livro aqui, ó. Chegou na página 30. Ai, que livro chato. Você teve um trabalho inteiro para alcançar um leitor, alcança o leitor, convence o leitor de ler o seu livro, e seu livro é chato, previsível. Né? Não dá, gente. Tem que ter um tchan no seu livro. Até mudar de plot twist para um tchan. Um tchan. Um tchan. Não. Um tchan. Um tchan. No livro tem que ter, tá? Então vamos lá. Já deu um spoiler dessa. Um bom livro
Um bom livro com a jornada do herói precisa mostrar a evolução desse herói ao longo da narrativa. Não dá para você ter um livro que, por mais que seu personagem fisicamente comece num lugar, por exemplo, o Bilbo começa na casinha dele no condado e ele termina na casinha dele no condado. Por mais que isso aconteça, o Bilbo que estava na casinha dele no condado no começo do Hobbit e o Bilbo que está na casinha dele no condado no final do Hobbit não é o mesmo Bilbo. O herói precisa evoluir, ele precisa passar por uma jornada de autodescoberta, de amadurecimento, às vezes, dependendo do arco que você escolheu, de transformação completa. Ele precisa deixar de ser a pessoa que ele era no começo para se transformar em outra pessoa. Ainda que, obviamente, ele carregue a sua essência, mas a experiência da jornada, o que ele aprendeu na jornada, os conflitos pelos quais ele passou, o vilão, o que ele enfrentou, o que ele buscou, isso ensina. Gente, a vida ensina, entendeu? A vida ensina a gente. A nós, seres humanos normais aqui na nossa vida, nós não somos protagonistas de nenhum livro. Nós não temos nossa vida não tem uma estrutura de uma jornada que vai acontecer X, Y, Z. Mas nós, todos os dias, tudo, um livro que você lê, você pode achar bobo, um livro que você lê te ensina muita coisa. Te ajuda, alguma coisa destrava, um vídeo que você vê no TikTok, às vezes te dá uma destravada na mente, te transforma. Aos poucos, a gente muda, se transforma aos poucos, todos os dias. Não dá para você ter um herói que não, nada, ele não se transforma de uma maneira. Ah, Maria, dá para você ter um herói que não se transforma? Às vezes dá. Tem heróis que são heróis já no começo do livro e vão continuar heróis no final do livro. Mas alguma coisa ele aprende, e é importante isso dentro da narrativa, mas eu pessoalmente acho que as melhores histórias são aquelas que o personagem muda e aprende e tem essa jornada de autodescoberta, mas se não é o herói, é alguém no livro que evoluiu e mudou. Às vezes é o vilão, às vezes é o anti-herói, às vezes é como é que é? O que é o contra o herói, mas não é o vilão, até esqueci essa palavra. É o adversário do herói, Jesus, como é que é a palavra? Não, antagonista, obrigada. Às vezes é o antagonista, alguém cresce, o amigo, alguém cresce, mas normalmente na jornada do herói é o herói. Que a jornada do herói ela é para isso, classicamente falando. É para aquele jovem deixar de ser um órfão comum para se tornar um super bruxo. Deixar de ser um hobbit comum para se tornar o hobbit. Entenderam? Então, o herói precisa evoluir. Sétima coisa. Essa aqui é dica mesmo, essa aqui é dicona. Gente, vocês sabem por quê que a Taylor Swift faz tão sucesso? Ah, porque ela é branca. Tá, mas por que a Taylor Swift faz tão sucesso? Tem um monte de gente branca aí que não faz sucesso da Taylor Swift. Por que a Taylor Swift faz tanto sucesso há tanto tempo? Ah, porque ela tem dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não faz sucesso. Por que a Taylor Swift faz o sucesso que ela faz? Ainda hoje. Me diga. Vamos lá, Facebook users. Não é uma pergunta retórica. Taizinha, dá um cafezinho? Eu tô com uma dor nas minhas costas que parece que eu fui atropelada por um caminhão. Você me atropelou? Não. Ai, nossa, eu tô com a dor nas costas. Acho que eu preciso de uma dipirona. Ela sabe se comunicar com fãs. Ela faz sucesso porque ela tem o apoio dos fãs. Antes disso. Por que a Taylor Swift fez sucesso em primeiro lugar? Por que a Taylor Swift ela consegue conversar com tanta gente? Antes dessa boa, ela tem uma excelente comunicação com fãs, você tem razão. Eu acho que o fato dela ser esse fazer com que os fãs também.
Isso na parte do marketing, mas na parte da história. O que a Taylor Swift tem? Você vai pegar para mim de pirona? Ah, tá. O que ela tem? Fala sobre coisas comuns a todos. A Taylor Swift fala sobre temas universais. Ela explora temas universais na música dela. Universais para quem? Universais para o público dela, muitas vezes. Mas universais para todo mundo. Todo mundo tem o coração partido. Todo mundo já foi, não ia falar muito de nome, mas todo mundo já foi rejeitado em algum momento na vida. Todo mundo já amou alguém. Quer dizer, todo mundo não vamos generalizar, mas a maioria das pessoas já amaram alguém. Não precisa ser um amor romântico. A maioria das pessoas já sofreu. E ela fala sobre isso. Ela vai lá e me escreve uma música tipo Love Story, que é sobre pais que não aceitam o relacionamento de uma menina com o boyzinho. E ela, de fato, era isso. Gente, meus pais, beleza que depois aceitaram, mas eles, no começo, quando eu comecei a namorar um boyzinho, o primeiro namoradinho que eu tive, eles não queriam. Isso é comum a todos. Fala sobre coisas comuns a todos, podem acontecer com todo mundo. Explora temas universais, amor, dor de cotovelo, medo, rejeição, né? Aí aqui no As Boas Jornadas do Herói a gente tem coisas como amizade, a Taylor Swift traz a questão da amizade. Você vê uma música como Long Live, por exemplo. A gente tem redenção, vingança. O que é o Reputation? Um álbum de amor pro Joey. Beleza, mas o que é algumas músicas do Reputation? Músicas de vingança. Depois ela vem com Lover, músicas de amor. O que é? É alguém que teve uma redenção. Alguém que surgiu, que ressurgiu depois de um cancelamento. Todos esses temas são temas universais. Todos esses temas são temas universais. Coragem, amizade, amor, vingança, sacrifício. A gente cresceu, a gente num contexto cristão, a gente vive num país que é muito cristão. A gente cresceu com uma história de sacrifício, que é a história de Jesus Cristo que morreu na cruz para salvar todo mundo. São histórias que são comuns a nós, que nós já conhecemos, que são familiares e que boa parte de nós já enfrentou em algum momento. Eu estava pensando na hora que eu estava montando essa do nada, né? Eu não cheguei a pesquisar. Vou ver se eu acho alguma coisa sobre depois. Estava pensando sobre isso depois, antes aqui, depois eu vou pesquisar sobre isso, sobre a Juliette do BBB. Eu realmente estava pensando, eu fazer essa pesquisa. Juliette é a jornada do herói. Se alguém já tem algum estudo sobre isso, certamente tem algum artigo científico. A Juliette, ela é a típica história, é uma jornada do herói que ela viveu no Big Brother, porque você tem ali uma pessoa que foi rejeitadíssima no começo, e você teve grandes vilões, os vilões abusavam dela, riam dela, ela foi rejeitada. Tem uma cena super triste que estava todo mundo contra ela e ela lá sozinha, isolada, chorando. Isso é muito forte. Isso gerou uma comoção nas pessoas porque tocou num lugar onde dói muita gente. Que é o lugar onde, por exemplo, histórias de vingança tocam, história do patinho feio toca, que é ali na rejeição. A pessoa que foi rejeitada, humilhada às vezes, que foi o que aconteceu com a Juliette, ela foi humilhada, e ela passa por cima daquilo, ela supera aquilo. É uma maneira de redenção também, né? Ela supera aquilo, né? Ela busca uma volta por cima. É um tema universal. É um tema que faz com que grandes histórias, a gente esteja testemunhando grandes histórias. A gente testemunha uma grande história como da Juliette no BBB, mas a gente testemunha também um fenômeno mundial que foi, por exemplo, a Betty a Feia. Vocês sabiam que eu ia falar de Betty a Feia, né? Que era basicamente a história de uma pessoa que era muito rejeitada, muito humilhada e que dá a volta por cima. Então, gente, explorar temas
que são que falam com o seu leitor, é um dos maiores segredos do sucesso. Sim, uma hora a Beth já apareceu, demorando, inclusive. Então, a gente precisa olhar para as nossas próprias... Tem uma dica que é essa. A gente precisa olhar para as nossas próprias dores, para aquelas coisas que a gente também sofreu, que a gente também passou. A gente precisa olhar para isso para tentar, para escrever histórias universais. Porque esses temas universais, gente, eles são aquilo que é o familiar para muita gente, infelizmente. É aquilo que está na nossa vida. A gente sempre conhece alguém que passou por alguma dessas coisas. Então, explorar temas universais. Inclusive, se eu não me falha a memória, o Vogler fala sobre isso aqui também, no Jornal do Escritor. Não vou lembrar certinho, mas eu tenho para mim que ele fala sobre isso também. Outra dica para vocês, tá? Finalize direito a sua jornada do herói. Como assim finalize direito? Ô, gente, a coisa pior que tem no mundo. E escrever final de livro é muito difícil. Eu tenho que admitir. Mas a pior sensação que você pode causar no leitor é o leitor ler o livro, chegar no final e falar: ah, que bosta, que bela merda. Pior coisa. Porque ele vai pegar... O livro pode ter sido todo bom. O cara vai lembrar do final. Do final. Eu lembro do Lucas da Fresno, eu não lembro qual disco, mas eu acho que foi o Não pode ter... Como é que é o nome dessa música? Infinito. Acho que foi Infinito. Se eu não me engano. Eu lembro do Lucas falando... Tem muitos anos isso, então não tem memória. Ele falando que ele terminava com uma música determinada, que ela era uma música que ela acabava de um jeito que fazia com que a pessoa quisesse voltar e ler e ouvir o CD de novo. E o Lucas é um compositor produtor musical muito absurdo. Então, ele fez isso conscientemente. Ele deve ter usado coisas ali que pensadas para fazer esse efeito. A gente precisa pensar um final, não que seja exatamente aquilo que o leitor quer, depende do que você quer também. Mas a gente precisa pensar num final que faça com que o leitor pare e pense: puta merda, vou ler outro livro dessa pessoa. Vou ler esse livro de novo. Vou ler outro livro dessa pessoa porque me senti confortável lendo, porque eu gostei do final, porque o final foi feliz, porque eles ficaram juntos. Ou a pessoa fica tão perplexa, às vezes, dependendo do final, não digo um final triste, ruim, mas a pessoa fica tão assim no final, você fala: essa pessoa é genial. Exemplo de um final que é assim... Sabe? Para mim é o final do final, assim. Eu, Maria, nunca contei um final, aqui eu falo final mesmo, um final de livro que eu falasse assim: Jesus, essa gay sabe escrever. Que é o final, para mim, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você vai o livro inteiro com aquele entojo daquele Brás Cubas, aquele bolsominion do 1800, que aquele homem não arrumou nada na vida dele, só fazia raiva, não arrumava nada, um fracassado, sabe, um cara endinheirado, fracassado, que não arrumava nada na vida. E assim, você acompanha a história daquele cara, que o narrador tem um carisma absurdo, ele tem um carisma na narração, o fato dele estar morto é maravilhoso, mas você tá acompanhando a história do merda, de um cara que é um merda. E você chega no final do livro, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um clássico da literatura. Você chega no final do livro, o cara me mete um: morri, não tive filho. Melhor coisa que eu fiz, porque não propaguei essa existência miserável. Tem a fala. Quando eu terminei de ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas, é clássico, inclusive, gente. Depois você lê, eu não vou saber citar, que eu sou ruim de citação. Quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei assim, ó. Era um livro pequenininho, não tem ele mais aqui, não. Eu acho que não. Eu fiquei assim, ó. Filho da égua.
Fiquei assim, por quê? Você acompanha aquele cara o livro inteiro naquela vida miserável, você não bosta, com aquela visão pessimistona dele. No final ele me mete essa, não tive filho, não propaguei a miséria. Como é que era que ele fala? Tem um trem assim, gente. Deixa eu pesquisar. Final do Brasil. Não propaguei a miséria, alguma coisa da minha existência. Viado! Viado! O cara! Mas também a gente tá falando Machado de Assis, né? De qualquer um, né? Você precisa que o fechamento do seu livro dê uma resolução satisfatória para a jornada do seu herói ou do seu anti-herói, como no caso do Brás Cubas. Você precisa que o leitor tenha a alma dele lavada, que o leitor termine o livro e ele faça daquela respirada. Ou termine o livro tão perplexo, você fica, Jesus, o que aconteceu aqui? Então você precisa amarrar a ponta solta, não pode deixar a final com coisa aberta, a não ser que você tenha uma continuação, sabe? Ah, mas o final do livro é aberto. Final aberto, gente, não é final sem resolução de tudo. Final aberto, muitas vezes, é um final para a interpretação, tá? O próprio Machado de Assis fazia isso muito bem. Mas você precisa que, dentro do contexto da jornada do herói, recompensar o leitor pelo investimento emocional que ele fez durante a leitura. Você precisa que o leitor termine o livro e se sinta recompensado por aquela leitura. Esse é um bom final. Se não, toda a sua jornada vai muitas vezes por água abaixo. Tá? Recompensa, pense nisso. Quando você for escolher um final, como que o meu leitor vai sair desse livro? Você pensa isso, faz essa pergunta. Como o meu leitor vai sair desse livro? E aí, quando você pensa como meu leitor vai sair desse livro e pensou no sentimento, é aquele sentimento que você quer causar? É isso, esse é o seu final. Eu lembro do Até Logo Violeta, quando era o último Natal de Violeta, eu não conseguia fechar o livro de jeito nenhum. E o último capítulo era meu, eu não conseguia fechar, não conseguia fechar. Eu sentei ele no sofá, o sofá acaba aqui, e veio. Porque eu sabia mais ou menos o que eu queria. A história ia para outro, não é que ia para outro rumo, mas ela teria outros desfechos, ela teria uma explicação maior sobre coisa. Aí veio aquele final, eu falei, viado. Parei e falei. Quando eu mesma terminei, eu falei, gente, esse final me causa uma sensação de, sabe, de tipo, caramba, era isso que eu queria causar no leitor. Por isso o final é daquele jeito. Aquela sensação de, caramba, entendeu? Qual sensação você quer causar no leitor? E aí, você escreve o seu final pensando nisso. Como escrever um bom final pensando nisso? Sempre isso, tá? E finalizando a jornada do seu herói. Não dá para você fazer um final onde a jornada do seu herói não termina, não tem um final, a não ser que seja o objetivo do seu livro, né? Que a jornada seja uma jornada sem fim. Mas você precisa dar um fechamento para aquela história. Normalmente você tem ali, né, na jornada do herói o retorno, o retorno para o mundo comum, a volta para casa. Então, você precisa pensar nessa volta para casa. Seja ela realmente como o Bilbo volta para o condado, ou uma volta para casa simbólica, né? Tem isso também. Gente, é muito difícil hoje em dia você. Aliás, um dos grandes problemas que a jornada do herói enfrenta né, das grandes entortadas de cara que a jornada do herói enfrenta, tem duas. Uma as histórias ficam previsíveis. As histórias são previsíveis, né? Como eu falei para vocês. A outra mas eu não quero colocar a minha história em uma caixinha. Eu não quero seguir uma fórmula para escrever meu livro. Eu sou um artista, não preciso de fórmula. Mas o próprio Vogler fala isso aqui. A jornada do herói, ela é um mapa que você
consulta antes de entrar na sua própria jornada como escritor. Ela é algo que você precisa, como eu falei no começo, você precisa conhecer. Você conhece a jornada do herói, você, sabe, você absorve a jornada do herói para aí sim você fazer as suas escolhas. Porque é muito importante que, usando a jornada do herói, passo a passo, se você quiser seguir ela à risca, ou subvertendo a jornada do herói, você precisa ser criativo e original, tá? Você, hoje em dia, até estava lendo isso, se eu não me engano, no O Segredo do Best-Seller. Mas hoje em dia, gente, isso é um fato, tá? É muito difícil você criar uma história que não tenha bebido de nenhuma fonte. Eu acho que isso é impossível, né? Eu acho que isso é impossível. Uma história que seja assim, original. Eu vejo muita gente falando assim, ai, como que eu escrevo um livro que é original? Você não vai escrever um livro que é 100% original, porque você é cheio de referências. Algo sempre está te inspirando. Pessoas, livros, músicas, filmes, séries, mitos, religião. Tudo é uma influência, tudo é uma referência. Então, como que você consegue ser criativo e original num mundo onde a gente consome tantas coisas e tem acesso a tantas coisas? Onde tem tanta gente criando e recriando coisas. Você precisa trazer aquilo que só você consegue trazer. Essa é, para mim, a grande chave, o grande pulo do gato da escrita. É você trazer para a sua história aquela visão que só você tem. Aquele conjunto de referências que só você tem. É isso que faz você ser original. E não você inventar a roda. Você não vai inventar a roda. O que faz você ser original é você conseguir encontrar a sua voz no meio de tantas vozes que estão, inclusive, falando dentro da sua cabeça, né? Porque a gente está o tempo todo cercado de muitas coisas. E como que você traz essa originalidade para a sua história? Trazendo aquilo que é seu, da sua vivência, da sua visão de mundo, da sua experiência, dos seus sentimentos, mesmo sendo sentimentos universais, como você lidou com eles. Quais foram as situações pelas quais você passou? É com base em quem você é que você consegue encontrar essa originalidade. É com base nessa mistura. Ninguém, não existe ninguém no mundo, ninguém, isso pode garantir, de 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém tem as mesmas referências que eu tenho. Ninguém tem. Nem meu irmão, nem a minha irmã. Ninguém tem as mesmas referências que eu tenho. Posso ter muita gente que tenha referências parecidas com a minha, mas as mesmas que eu, ninguém tem. Ninguém tem. Digo referência de coisas que eu gosto. Ninguém gosta de exatamente todas as coisas que eu gosto. E esse é o grande diferencial, porque eu trago o que eu tenho, a minha visão única de muitas coisas para os meus livros. É difícil, é um processo muito de você olhar para você mesmo, você olhar para a sua própria jornada, você olhar para a sua bagagem cultural, você olhar para quem você é, para o que você sente, para os seus traumas, e colocar isso num livro é muito difícil. Mas é isso que faz a gente ser criativa. Criativo é difícil, mas que faz a gente ser original. Você não vai ter uma ideia que ninguém teve. A maneira de contar essa ideia, de contar essa história, é que é o diferencial. Entendeu? Por quê? Porque
Por exemplo, eu estava lendo um livro estou lendo um livro do Asimov. Estou nessa fase. E eu estava lendo o livro do Asimov, e tem um determinado problema no livro. Eu falei assim, gente, é só fazer tal coisa, que óbvio, esse livro é muito óbvio. Esse aqui tá muito óbvio. Na verdade, não foi. Eu tô querendo saber como é que eles vão resolver esse problema. Não foi o que eu pensei. Tô até intrigada. Se fosse eu, tinha me enganado. Mas se eu pensar, é óbvio, é tal coisa. E aí depois eu pensei, pô, o Asimov, meu, que é fundador dessas histórias de robô. Eu vi um monte de história de robô depois desse cara. Ele que criou as leis da robótica. Então, assim, aqui ele estava sendo original. O que veio depois é que não era original. A referência que eu tenho do que veio depois é que não é tão original assim, sabe? E aí eu percebo o seguinte, quando eu leio essas histórias, eu vejo essas histórias, como elas se referenciam o tempo todo. Então, dá pra gente ser criativo, dá pra gente ser original, mas a fonte dessa criatividade e dessa originalidade está nas nossas referências. Está na nossa visão única, tá? De contar histórias. Não se enganem. Você não vai ser original, criativo, fugindo de referências. Não. Você vai ser original, você vai ser criativo, encarando as suas referências. Tá bom? E para finalizar o óbvio do óbvio, tá? Mas é muito importante essa dica final aqui. Esse teclado aqui não tá funcionando. Essa dica final aqui ela é muito importante porque não finalizo direito, não. Peraí, gente. Edite o seu livro, vou até pôr aqui. Edite o seu livro. Edite o seu livro com qual visão? Por que está revisando nosso livro? Está nosso livro, é óbvio, a gente tem que fazer isso, né? A gente não vai soltar o nosso livro sem reler o livro e ver, né? Consultando novamente aquele mapa da jornada do herói. Sabe já? Você olha, hoje em dia as pessoas viajam só com GPS, que ninguém aguenta ter a mulher falando na cabeça. Mas no clássico, você olhava o mapa, via onde é que você tinha que ir e ia. Aí, quando você se sentia perdido, você olhava o mapa de novo. Aqui, o que eu diria para vocês? Conheça a jornada do herói, incorpore ela, veja ela, identifique a jornada do herói em filmes. Eu vou deixar essa tarefa para vocês aqui depois. Ver o seu filme, ver um filme bacana. Temos recomendações aqui, Titanic, Star Wars e outras. Veja, eu queria que a gente assistisse junto, mas não vai dar para mim. Vejam um filme, analisem a jornada do herói dele e treinem essa visão para identificar esses padrões em tudo que vocês consumirem. Não ficar meio assim das ideias, mas vai ser bom. E aí, gente, quando você incorpora essa jornada do herói, no final, quando você terminou o seu livro, o que você faz? Você pega e observa como você realmente estruturou o seu livro. Quais são as falhas que você pode ter no seu livro? Dentro da construção narrativa. Porque às vezes a gente vai lá e pensa na nossa história, pensa que ela está bem estruturada, isso aconteceu comigo, inclusive. Quando a gente vai olhar, depois na edição, a gente olha e pensa, não executei bem. Então, editem o seu livro consultando essa jornada inicial que você queria seguir, essa jornada que estava no seu planejamento inicial. Observe essa jornada que estava no seu planejamento inicial e veja com bastante cuidado se você realmente conseguiu trazer no seu livro aquela estrutura que você tinha pensado, aquele arco de personagem, se você executou ele do jeito que você tinha pensado. Não só a questão da escrita em si, mas a maneira como a sua história flui, a maneira como a sua história é contada, a sequência de eventos que você escolheu ali. E você edita sob essa ótica da jornada do herói, que se é a jornada do herói que você está seguindo, e aí você vai embora, seu livro vai estar top. Muitas vezes você vai olhar e falar assim, que você vai olhar e falar e perceber que ele não está tão top assim, né? Se você for meio cri-cri igual eu. Mas
De qualquer jeito, essa é a dica final que eu tenho para vocês. Gente, achei que essa aula ia durar meia hora. Vocês acreditam? Mas eu empolguei. Empolguei, gostei de falar disso. É bacana, eu gosto da aula que eu aprendo também. Com as coisas que eu ensino, eu aprendo também. Mas é muito bom, gente. Eu espero que, como sempre, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a, sabe, pensar no prático. A pensar no prático, a pensar. Porque quando a gente fala em jornada do herói, a gente pensa assim, os 12 estágios, mas como aplicar esses 12 estágios? O que é importante observar, no geral, nesses 12 estágios, é algo que eu trago muito aqui desse livro. Acho que o que mais me chama a atenção aqui nesse livro é isso que eu acabei trazendo para vocês aqui hoje, né? Nesse livro que eu estou falando, essa referência dessa aula, gente, essa aula tem essa referência, que é A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, do Christopher Vogler, tá? Sempre trazer essas referências, porque, gente, eu não sei nada, não sou nada, eu sou referências. Tá bom, gente? É isso. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Como exercício, na aula passada eu deixei o exercício de vocês observarem a construção, as características que eu trouxe nos personagens dos livros que vocês no livro que vocês iam ver. Não sei se vocês estão fazendo esse exercício, vocês não estão fazendo os exercícios dessas aulas, eles são muito importantes, mas façam esse exercício do personagem e façam também esse da Jornada do Herói. Vejam um filme nesse final de semana, né? A gente tem aula, né, dos LGBTs, mas talvez no próximo. Veja um filme anotando. Veja em casa, não veja no cinema, não. Veja em casa e vai anotando os estágios da Jornada do Herói daquele filme. Tá? Escolha um filme que você gosta, seu filme favorito. Melhor, vou fazer melhor. No seu filme favorito. Lance a brava. No seu filme favorito. Ou um dos seus filmes favoritos. Analise a jornada do herói desse filme favorito. Se você quiser compartilhar com a gente aqui na comunidade esse seu estudo, o filme, eu vou ficar muito feliz, porque eu gosto muito de ver essas coisas. Então, se você quiser trazer essa análise, esse exercício aqui para a comunidade, ótimo. Mas se não quiser, fica apenas mesmo para um exercício prático de fixação desse conteúdo. Vai ser muito bom para treinar o olhar de vocês para essa jornada do herói. Tá bom, gente? A gente se vê na próxima. Não, a gente se vê amanhã na nossa aula de Brasil, de livros LGBTQIA+, né? Amanhã e domingo a gente vai se ver. Amanhã vocês vão ver mais Alan, mas domingo vocês vão me ver bastante. E eu vejo vocês também na quarta-feira para a gente falar sobre. Se eu não me engano, na quarta-feira a gente vai falar sobre a estrutura de 8 pontos do Watts, que eu aprendi no livro da Cláudia Lemes, no Santa Adrenalina. Vou trazer essa estrutura, que é a estrutura que eu costumo usar, ela é modificada, mas é a estrutura que eu costumo usar. Então, na aula de quarta-feira, a gente vai falar sobre outro tipo de estrutura, que é muito bom também. É isso, galerinha. Eu vejo vocês amanhã na nossa aula de LGBTs. Tchau!